Olá pessoal, meu nome é Pedro Morgado e o vídeo de hoje é sobre como calcular a taxa de juros mínima que a sua ESC deve cobrar. No vídeo anterior falamos sobre a taxa de juros máxima, quanto que você pode cobrar no máximo. Agora vamos falar um pouco sobre a taxa mínima, que é igualmente importante. Bom, para definir a taxa de juros mínima, nós devemos considerar quatro fatores. Primeiro, custo de oportunidade. Segundo, custo operacional. Terceiro, reserva para inadimplência. E quarto, margem de lucro líquida. Vamos então falar primeiro sobre o custo de oportunidade. O que é isso? Custo de oportunidade é quanto, em média, renderia o seu dinheiro, o dinheiro que foi aplicado ali na ESC, em uma operação segura. Por exemplo, no Brasil atualmente, a taxa Selic está em 15% ao ano. Essa é uma boa referência. Então vamos considerar aqui como exemplo uma aplicação de 100 mil por um ano em Tesouro Selic. E aqui estamos sendo muito conservadores, assumindo uma taxa contínua de 15% ao ano. Nesse cenário, você vai receber cerca de R$ 15.000 em rendimentos brutos. Em cima disso, vai pagar uma taxa de custódia, imposto de renda, segundo a tabela regressiva, resultando no rendimento total de aproximadamente 11,8% ao ano, líquido. Agora, vamos calcular o custo operacional da sua ESC. Se você está investindo na sua ESC um total também de R$ 100.000 e usando a contabilidade e sistemas da ESC Solutions, vai ter um custo operacional de aproximadamente R$ 750 por mês. Isso dá um total de R$ 9.000 ao ano. Ou seja, com relação ao capital investido, você vai ter 9% ao ano de custo operacional. Com relação à taxa de inadimplência, se você está começando agora, não tem esse número ainda. E ele depende muito do perfil das operações que você vai fazer, das garantias exigidas e também dos seus clientes. Por segurança, vamos assumir aqui nesse exemplo uma reserva alta para inadimplência, de 10% ao ano. Agora, vamos calcular a última variável, a margem de lucro líquida após impostos. Sabemos que no Brasil é muito difícil conseguir bater o CDI e a taxa Selic de forma consistente e no longo prazo. Poucos setores da economia conseguem tal feito. Assim, devemos ser conservadores aqui. Vamos assumir nesse exemplo 10% de lucro líquido ao ano. Com isso, teremos custo de oportunidade de 11,8% ao ano, que vamos chamar aqui de CO, custo operacional de 9% ao ano, o OP, taxa de inadimplência, TI, de 10% ao ano e margem de lucro líquida, ML, de 10% ao ano também. Para calcular, basta fazer conforme eu estou colocando aqui em tela para vocês, essa fórmula. Existem outras formas de calcular, mas essa é a mais simples e tem um resultado bastante verossímil. Com isso, vamos ter um resultado aqui de 31% ao ano de taxa de juros mínima, nesse cenário que a gente acabou de colocar nos passos anteriores. Considerando juros compostos, que é o mais comum de você estar cobrando mensalmente, você vai ter uma taxa mínima mensal de 2,5%. Bom, é isso, pessoal. Reparem que não se trata de um cálculo complexo e com certeza vai te dar mais tranquilidade até para explicar para os seus clientes o porquê das taxas de juros cobradas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestões, deixe aqui nos comentários. E se gostaram do vídeo, compartilhem e deem um like. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.